Boa noite, graça e paz. Seguindo nossas mensagens de domingo, o texto de hoje está em João, capítulo 1, versículos do 35 ao 42. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Novamente ele diz isso. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra aberta à nossa frente, que o Senhor nos conduza nessa reflexão, nesse confrontamento, Senhor, da tua palavra conosco, que teu Espírito Santo fale e molde, Senhor, a nossa vida no caráter de Cristo. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Após João ter batizado Jesus e declarar que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nesse bloco nós veremos o relato da escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Após ele ter sido batizado em água, era uma ordenança do próprio Deus, mesmo que Jesus não tivesse pecado, não sendo pecador, ele estava sendo exemplar aos pecadores. Agora Jesus iniciaria seu ministério terreno. Isso é uma demonstração aos cristãos de que a vida cristã tem etapas. No verso 35 a gente vê: no dia seguinte João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. João Batista estava no mesmo lugar onde havia declarado que Jesus era o Cordeiro de Deus, lá no 1:29. Muitos seguiam João e por isso ele foi construindo discípulos. Só que há algo curioso aqui: no dia anterior, quando disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, ninguém se manifestou. Não há relato de alguém ter crido naquela verdade, mas alguns guardaram essa afirmação em seu coração. Isso nos mostra que nossa função é anunciar o Cordeiro. Anunciar o Cordeiro. Convencer é a tarefa do próprio Deus. No verso 36, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele repetiu essa afirmação de que Jesus cumpria os sacrifícios do Antigo Testamento. João testificou que Jesus era a ovelha que toma sobre si o pecado dos homens. Gênesis 22:8, Isaías 53, verso 6. O maior argumento do Evangelho é reconhecer que só Jesus tira o pecado do homem. Não há outra mensagem a pregar. No dia seguinte ele estava pregando a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. Devemos pregar sempre Cristo, não inventar. Devemos pregar sempre o Jesus que tira o pecado do mundo, não outro Jesus que as Escrituras não ensinam. E 2 discípulos ouviram-no dizer, verso 37, e seguiram a Jesus. Os primeiros a ouvirem a mensagem de arrependimento foram batizados no Jordão e começaram a seguir João. Dentre esses, 2 passaram a seguir Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus vieram do contato que tiveram com o profeta João Batista. Essa é a função dos que fazem discípulos. Não fazer discípulos seus, mas fazerem discípulos de Cristo. Nos evangelhos de Mateus e de Marcos, nós vemos que 4 pescadores seguiram Jesus num primeiro instante. Mateus 4:18-22, Marcos 1:16-20. Confiram essas passagens. Certamente lá no Mar da Galileia, nesses 2 evangelhos de Mateus e de Marcos, André e Pedro já haviam tido contato prévio com Jesus que a gente está vendo agora no Evangelho de João.
Verso 38, Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiam. Esses dois são os primeiros a seguirem Jesus. Ainda que de forma tímida, o embrião da igreja está se formando aqui. A expressão seguir é mais intensa do que parece numa análise superficial. Ela traz muita informação embutida. Ela exige renúncia e dedicação. Mateus 16, do 24 a 27. É um chamado a se render de forma total e morrer para si mesmo. Gálatas 2, 20. Muitos tentam agregar-se ao evangelho com expectativas tortuosas e com isso nunca se rendem de fato a Cristo, nunca renunciam seus próprios egos, nunca são transformados, nunca se tornam verdadeiros servos. Estão na igreja, mas não são igreja. Isso nos acende uma luz de alerta, uma luz amarela. Até que ponto temos de fato sido discípulos e aprendizes de Cristo? Ele aniquilou-se a si mesmo, Filipenses 2, de 1 a 8. Como seus seguidores, o que temos feito? Disse-lhes, que buscais? Ainda no verso 38. Essa é a primeira vez que Jesus fala no livro de João. É a primeira frase registrada. Sua pergunta aos dois que o seguiam é direta e clara. O que vocês buscam? Por que vocês estão indo atrás de mim? Quais têm sido nossas motivações ao ir atrás de Jesus? É o microfone? É um instrumento musical? É o poder? É o holofote? Se algumas dessas coisas que desempenhamos na igreja local nos forem tiradas, nós continuamos a seguir Jesus ou fazemos bico e viramos as costas? O que buscamos? Pão, cura, dinheiro? O evangelho não é dessa terra. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 14, 17. Se buscamos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Tem muita gente vendendo um Jesus por aí que a Bíblia não ensina. E por isso tem muita gente com motivações erradas, seguindo Jesus e buscando dele algo supérfluo, algo passageiro. E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? O termo Rabi, que aqui já está traduzido no texto como mestre, era mais do que isso na cultura judaica. Esse termo demonstrava alta reverência. Pronunciá-lo para alguém era reconhecer a sua grandeza e honra no tocante ao ensino. O termo Rabi significava meu honroso Senhor e minha majestade. Os dois discípulos reconheceram a grandeza de quem estava ali. Encorajados pela porta que Jesus abriu, perguntavam onde Jesus morava. Não era uma pergunta comum e educada para se fazer naquela cultura. Se alguém quisesse ir à residência de alguém, deveria ser convidado para tal. No caminho, a conversa com Jesus estava boa, muito boa. Queriam mais tranquilidade para ouvir Jesus, queriam a sua casa. E ele disse, vinde e vede. Versículo 39. Jesus disse, entrem na porta, eu sou a porta. Venham ver e constatar a minha casa. Todos os cristãos um dia foram chamados a seguir Jesus. Em algum momento ele nos chamou para vermos quem ele é, de fato. A convicção de nosso chamado não vem das experiências de ninguém, mas de nossa própria conversão e de nosso próprio chamado. Não podemos viver à margem das vidas que nos cercam. Não podemos viver das histórias dos outros. Jesus nos chama, venha e veja quem eu sou. E a palavra de Deus é a fonte para conhecermos Cristo Jesus. Foram e viram, ainda no verso 39, onde morava, e ficavam com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª, 16 horas, 4 horas da tarde. Portanto, há poucas horas de anoitecer, estava quase escuro, não estavam preocupados em voltar para suas tarefas e afazeres, queriam ficar com o mestre mais um pouco. Verso 40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João Batista, e o haviam seguido. Quem era André? Pouco se sabe dele, mas teve a honra de ser o primeiro discípulo de Jesus. Imaginem isso.
foi o primeiro a segui-lo junto com mais um. Não se fala o nome do outro. Muito provavelmente seja João, o apóstolo que escreveu esse evangelho. Só provavelmente. Verso 41. Este achou primeiro a seu irmão. André procurou Simão, seu irmão. André chamou seu irmão Simão. André levou Simão a Cristo. Notem que profundidade. Ele e mais um homem haviam achado o Messias de Israel. E disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Olha que lindo. O que significa a palavra Messias? Temos que retornar ao Antigo Testamento. Lá a palavra hebraica mais utilizada para unção é Machá, que derivou o substantivo Mashiach, que significa Messias, ou seja, ungido. Os sacerdotes e sumos sacerdotes do Antigo Testamento eram ungidos para tarefas rituais, cerimoniais. Êxodo 28, 41. 29, verso 7, verso 36. O tabernáculo e suas mobílias. Êxodo 30, 26 ao 28. Profetas, 1 Reis 19, 16. Reis, 1 Samuel 9, 16. Perdão, 1 Samuel 9, 16, 3, 12 e 13. 2 Samuel 2, versículo 4. Em muitos casos também eram ungidos. Ou seja, de alguma forma, temporariamente, todos esses ofícios que nós vimos e utensílios apontavam para o Messias, apontavam para o Cristo que viria. Note que o próprio Jesus toma uma passagem de Isaías para chancelar que ele é o ungido de Deus. Lucas 4,18, conferir com Isaías 61:1. E eu peço que você pare o vídeo para conferir todas essas passagens. O ato de ungir alguém também tinha um propósito medicinal e de higiene, que não deixa de ser medicinal, o de higiene. No Antigo Testamento dos Evangelhos, isso fica bastante claro. Mateus 26, 6 a 13, Marcos 14, 3 a 9, Lucas 7, 36 a 50, João 12, 1 a 8. O que se usava para ungir? E quando se ungia alguém? Se utilizava o óleo. Segundo Reis 20, 13. Salmo 133, 2. Um composto misto. Êxodo 30, verso 25. Segundo Crônicas 16, verso 14. E a mirra, que era um bálsamo aromático. Essas palavras normalmente são traduzidas como unguento. Esse composto tinha várias utilidades medicinais e de higiene, como já dissemos. Em locais de clima quente, desenvolveram uma espécie de desodorante para amenizar a transpiração. Em festas especiais, os povos antigos ungiam as roupas e a cabeça. Ruth 3:3, Esther 2:12, Eclesiastes 7:1 e 9:8. Era também utilizado no tratamento de enfermos, isso é muito importante. Isaías 1:6, Jeremias 8:22, 46:11, 51:8. Em funerais também, onde os mortos eram preparados com essas especiarias, segundo Crônicas 16:14. E também nas cerimônias do Antigo Testamento, como nós vimos acima. Não há alusão à unção com fins espirituais no Novo Testamento. Só para o caso de enfermidade para fins curativos. Tiago 5,14. É muito importante isso aqui. E numa época em que os remédios eram bem primitivos, utilizava-se até vinho para fins medicinais. 1 Timóteo 5:23. Tudo isso por um motivo bem simples. Todos os que verdadeiramente são igreja do Senhor já foram ungidos pelo mesmo Espírito Santo de Jesus para desempenhar as tarefas do corpo. 1 aos Tessalonicenses 4, 7 e 8,
1 Pedro 2,9, 1 João 2, versículo 20 e Apocalipse 1, verso 5 e verso 6. Logo, é errado utilizar o óleo com fins espirituais no Novo Testamento. Fazendo isso, estou trazendo de volta os ritos do Antigo e com isso estou reduzindo a mensagem da cruz. Gálatas 2, 18 e 19. Antes de criticar, confiram as passagens. Não se unge ministros com óleo no Novo Testamento. É só a imposição de mãos. Verso 42. E nem se unge para fins de cura. Não existe isso. A não ser como remédio, que é a passagem de Tiago 5,14 que a gente utilizou. É a única que existe nesse caso. Verso 42. Levou a Jesus. Voltando a André. Só abrimos esse parênteses para falar do ungido. Agora voltando a André, que levou Simão a Jesus. Ele é o Cristo, ele é ungido, ele é aquele que tudo do Antigo Testamento apontava e nós ouvimos nossos pais, nossos avós, construindo essa mensagem em nossos corações. Simão, nós achamos ele. Levou a Jesus. Como visto acima, no 1,40, pouco se narrou acerca de André nos evangelhos. Há uma alusão à sua disponibilidade e voluntariedade na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele levou um menino a Cristo, está lá em João 6,8. Nada se sabe sobre seus feitos após a cruz, mas André teve um papel fundamental. Ele levou a Cristo o seu irmão Pedro, que seria um dos maiores apóstolos. Logo, André foi o primeiro missionário do cristianismo. Isso em relação a Pedro, que era judeu, mas ele também levou um gentio a Cristo. João 12, 21 e 22. Olha que lindo. Parece que foi o primeiro missionário cristão entre os judeus e entre os gentios. Das poucas vezes em que André apareceu, sua missão principal foi levar alguém a Jesus. E nós? O que temos feito quando nos é dada uma oportunidade na história? Talvez tenhamos poucas oportunidades na vida. Não perca seu tempo. Leve alguém a Cristo. E olhando Jesus para ele, disse, ainda no 42, Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O nome Pedro vem do grego Petros, que significa pedra. E Cefas vem do grego Kefa, significando rocha. Paulo, mais tarde, ao se referir a Pedro, o chamaria de Cefas, 1 Coríntios 9,5, Gálatas 1, verso 18. É possível aprender nesse encontro que o que Jesus queria dar a Pedro era a firmeza e a constância para desempenhar o chamado que agora começava na vida dele. Outro fator fundamental é que nos parece que o menor, André, levou o maior, Pedro, a Cristo. Nas páginas do Novo Testamento, vemos o pilar que Pedro passou a ser no cristianismo primitivo. Atos 2, 14 e seguinte, Atos 8, 14 a 17, Atos 10, 34 e seguinte, Gálatas 2, 8 e 9. E nada se fala de André em Atos. Aí fica a pergunta, quem levou Pedro ao conhecimento da verdade? Precisamos entender e agarrar o nosso chamado. Talvez ele nem apareça tanto, mas pode levar muitos à eternidade. Que Deus nos abençoe, fiquem com Deus, abençoe mais este domingo.